a bateria auxiliar, que essa daqui é a bateria do start-stop. A gente trocou ela, estava acusando já erro, só que coisas curiosas. Tá aqui, etiquetinha Land Rover, Jaguar, tal. Só que o polo aqui é diferente do polo original, que ele é aquele polo igual de bateria normal, só que menorzinho, né, que você vem e aperta com a abraçadeira. E aí olhando bem, olha só o que a gente descobriu. Então, pessoal, chegamos no segundo episódio desse nosso reality e agora a parte em que a gente faz a avaliação documental. A avaliação mecânica e eletrônica já tinha ocorrido, mas ainda estava faltando avaliar a documentação do veículo, Flávio. E sabe o que a gente avalia nessa etapa e que é de suma importância? Os documentos do carro? Claro que sim, em base municipal, estadual, federal, mas só isso não basta. Só entender se esse carro está devendo IPVA, licenciamento, multas e coisas nesse sentido, que são importantíssimas, infelizmente não basta. Além disso, a gente também tem que avaliar o proprietário. Flávio, o proprietário do carro. E sabe por quê? Porque se ele tiver, por exemplo, qualquer problema judicial, algo que esteja na iminência de bloquear, por exemplo, os bens, isso pode refletir no carro, mesmo depois que o comprador de boa-fé tenha transferido para si a propriedade. São coisas importantes, coisas que ninguém comenta e que a gente fez e que a gente aprovou esse carro, Flávio. Boa! Então, feita toda a avaliação mecânica, eletrônica e documental, tanto do carro quanto do vendedor, a gente comprou o carro. E agora, nesse episódio, nós vamos detalhar para vocês toda a manutenção sendo feita, a parte estética sendo feita. Então, fique aí e acompanhe todo esse passo a passo para entender como é que a gente procede no nosso dia a dia com o que a gente coloca aqui dentro do nosso pátio, da nossa oficina. Agora nós vamos mostrar para vocês os detalhes da manutenção sendo feita de fato. Então, conforme a gente identificou lá na avaliação do carro, nós vamos fazer a substituição do freio traseiro. Então, nós vamos trocar a pastilha de freio, que ela está bem gasta, e nós vamos fazer a medição e a retífica desse freio. Então nós vamos confirmar a medida dele, como ele está, se ele tem a medida dentro do padrão de segurança do fabricante do disco. Então se ele estiver dentro do padrão, a gente faz a retífica. Se ele estiver fora do padrão, vai ficar abaixo, a gente faz a substituição desse disco de freio. Para zerar a conta do carro, a gente começar a conta do zero, nós vamos fazer a substituição do óleo do motor e de todos os filtros. Então nós vamos fazer a substituição do filtro de óleo, nós vamos substituir os filtros de ar do motor, que são 2, nós vamos substituir o filtro de ar-condicionado e nós vamos substituir também o filtro de combustível. Esse é um filtro que muita gente negligencia, ele é um dos filtros mais caros do carro, mas esse é o filtro que te deixa na estrada. Por quê? Porque ele vai obstruindo com a sujeira do próprio diesel, ele obstrui e não passa diesel, o carro fica sem potência e você fica de fato na mão. Então esse preventivo é essencial ser feito. Outro item que a gente identificou um pequeno ruído na avaliação foi o diferencial traseiro. Então nós vamos fazer a substituição do fluido do diferencial traseiro e no preventivo também nós já vamos fazer do diferencial dianteiro e da caixa de transferência. Por quê? Esse é um tipo de manutenção que a gente pega aqui no nosso dia a dia de oficina em alguns carros dessa carroceria da Vogue e algumas Evoque também. É o pequeno ruidinho ou estalinho no diferencial. Então, por preventivo, a gente já vai fazer toda a substituição desses fluidos, que geralmente já resolve o problema, a gente já faz uma reprogramação e zera isso. Então, é isso que nós estamos fazendo nessa manutenção. Nós mostramos no vídeo anterior, no primeiro episódio, a avaliação da bateria principal do carro, onde nós emitimos um boletim ali que saiu dizendo que a bateria principal do carro estava ok. Só que esse carro tem uma bateria auxiliar, que ela vai no porta-malas e ela serve para tocar algumas funções específicas, como algumas funções de câmbio, o start-stop, enfim. Nós identificamos que precisava substituir, nós estamos fazendo a substituição dela, mas tem um fato curioso,
que nós identificamos, e eu vou mostrar nesse vídeo mais para frente para vocês o que é isso, e vale a dica aí para você ficar atento quando for fazer a substituição do seu carro. Estamos aqui finalizando a revisão do carro. Coisas curiosas que nós descobrimos ao começar a executar. Vocês lembram daquele vazamento que a gente mostrou da água do limpador de para-brisa? Que a gente mostrou lá na avaliação? Acabamos esquecendo de filmar essa parte detalhada para vocês, mas o resultado está aqui. Era uma mangueira, olha só, a mangueira estava com furo, estava com mais de um furo. Ela vai lá no para-choque, a gente teve que sacar o para-choque fora e fazer a substituição da mangueira, trocou, resolveu, funcionando bonitinho. Então isso foi algo relativamente fácil de fazer, só o para-choque teve que sair. E outra coisa, a bateria auxiliar, que essa daqui é a bateria do start-stop. A gente trocou ela, estava acusando já erro, só que coisas curiosas. Tá aqui, etiquetinha Land Rover, Jaguar, tal. Só que o polo aqui é diferente do polo original, que ele é aquele polo igual de bateria normal, só que menorzinho, né, que você vem e aperta com a abraçadeira. E aí olhando bem, olha só o que a gente descobriu. O polo é diferente e a bateria não é bem original. É uma bateria boa, mas não é a bateria correta para o carro. Isso aqui é uma bateria de moto que adaptaram e olha lá, algum espertinho colou uma etiqueta falsificada em cima. Então, isso são coisas que a gente acaba pegando aqui na manutenção, na avaliação. Finalizada toda a parte mecânica, tudo que a gente tinha que fazer de manutenção no carro, nós vamos agora partir para a parte estética. Então nós vamos para o nosso anexo aqui do lado e vamos finalizar esse carro, deixando ele bonitão para poder ou usar ou vender esse carro. Então, começando com a lavagem, depois nós vamos detalhando aí, mostrando o processo de polimento, parte de higienização interna para deixar o carro daquele jeito brilhoso, bonitão. Ele já está legal, mas peguei uma estradinha com ele, esse fim de semana ele já está mais empoeirado e nós vamos gravar hoje mostrando para vocês toda essa parte de limpeza do carro. Então acompanha aí. Fizemos aqui a lavagem simples do carro, então foi só simplesmente produtos especiais para a limpeza, né, do carro, cada produto para a sua parte específica. E agora a gente vai fazer o que nós chamamos de descontaminação da pintura. O que é? Você terminou de limpar o carro, a pintura ela vai ficando com uma crosta que a gente nem vê. E aí eu vou aproveitar e dar uma dica para você fazer em casa e testar se a pintura do seu carro está contaminada. Usando um saquinho, quanto mais fino você tiver, melhor é. Se você lavou o carro está limpinho, passa a mão, às vezes você não sente nada na pintura. Se você colocar um saquinho, ele aumenta a sensibilidade e você consegue, ó, até ouvir. Então você consegue até ouvir e sentir na mão toda a granulação, toda a contaminação que tem na pintura do carro. Então agora nós vamos descontaminar com uma barrinha que chama Clay Bar, que ela serve para tirar toda essa impureza. Nós vamos mostrar isso para vocês, mostrar a sujeira que sai nela, para vocês terem uma ideia de quanto a pintura fica contaminada. Parece limpa, mas na real ela não está. Agora é a hora da verdade, ó. A gente já descontaminou esse canto do carro aqui. E aí eu vou mostrar para vocês agora o teste do saquinho já limpo. Vocês vão ver como muda o barulho. Finalizamos todo o processo de estética do carro. Nós fizemos um polimento técnico, que é um polimento um pouquinho mais detalhado. Não chega a ser uma vitrificação, que tem uma outra aplicação de produto, mas o carro deu um resultado muito bom, ficou com um brilho muito legal. A parte interna também, fizemos toda a higienização.
O carro ficou muito legal. E agora nós vamos partir para precificação. Então nós vamos entender o preço do mercado, o custo desse carro e precificar ele, tirar a foto, vamos subir esse carro para anúncio e possível venda. Então, pessoal, o carro está pronto para venda, pronto para a gente fazer o material de divulgação com vídeos e fotos. Mas a gente tem ainda uma etapa que é muito importante, a precificação do carro. E agora eu vou dividir com vocês como que a gente faz, qual é a nossa metodologia, aonde a gente busca informação para colocar o carro no valor correto de mercado, nem muito acima, nem muito abaixo, e considerando os parâmetros que são fundamentais quando a gente fala aí de precificação de venda veicular. Então a primeira coisa que eu já digo é, a gente não considera a tabela FIPE como um parâmetro, a gente não é cravado na pedra da tabela FIPE. Por quê? Porque a tabela FIPE ela é a mesma para todo o Brasil. E digo mais, ela é a mesma para o mesmo carro, independente de ser aí um carro muito bom ou muito ruim, com muita quilometragem ou com baixa quilometragem, com 100% de histórico de manutenção ou um carro 100% com manutenção sonegada. Então, a tabela FIPE não é o nosso critério. O que a gente faz? Para um padrão de carro desse, um carro premium, aqui em São Paulo a gente utiliza como balizador o Mercado Livre e também o Webmotors. Por quê? Porque a gente consegue entender o preço máximo e o preço mínimo e as próprias plataformas nos apresentam o preço médio de mercado. E aí a gente consegue, dentro de filtros específicos de quilometragem, por exemplo, entender qual é o maior preço pedido e qual o menor preço pedido. E outra informação que também é muito importante para esse padrão de carro. Grande maioria dos carros premium são blindados. E a precificação do blindado, em geral, é diferente de um veículo não blindado. Então a gente consegue também colocar um filtro de com ou sem blindagem para aí sim entender se a gente está dentro da precificação correta. Essa é a forma que a gente faz e o fato da gente precificar muitos carros da marca acaba nos dando essa expertise para que a gente coloque o carro dentro de um valor real de venda. Veja, aqui vale a pena repetir, se o carro é muito bom, por que eu vou colocar ele muito abaixo? Agora, por que eu vou colocar também esse carro muito acima, num valor que não vende? Essa é a equação, essa é a dificuldade. E é isso que a gente está fazendo exatamente nessa etapa. Então, dentro do Webmotors eu consigo essa base e aí eu uso esse fator quilometragem, o fator histórico de manutenção, né? Tudo que o carro já tem, que já foi realizado ou não, para adotar um padrão de valor de venda. Então é exatamente isso que a gente faz junto dessa etapa de produção de vídeo e produção de foto. E é assim que a gente tenta precificar no melhor preço, sem tirar valor do bem, mas sem colocar o carro num valor também que não venda. Chegamos ao fim da nossa série, onde nós mostramos para vocês toda a parte estética, polimento técnico, higienização interna do carro, deixamos o carro realmente muito bonito, brilhoso, carro único dono. E fizemos também toda a avaliação, precificação do carro, mostrando para vocês como é que é esse processo e, por fim, as fotos para fazer os anúncios desse carro. E vamos subir um anúncio. Só que como eu já vinha mostrando esse carro nos stories, que a gente veio mostrando toda a gravação dessa série, já tem uma pessoa interessada e vai olhar esse carro agora. Então, tomara que dê negócio e obrigado aí por vocês nos acompanharem.